Olá, segunda-feira, começando semana nova, ânimo novo, 7 de fevereiro de 2022, eu aqui, voltando depois de um fim de semana sem gravar vídeos, tendo feito uma entrevista tão boa que eu vou abrir o vídeo de hoje com ela. E agradecendo a você pelo acompanhamento, pelos vídeos, pelos comentários, desculpe, críticas construtivas, como diziam os otimistas, né? E por aí afora. Olha, obrigado, hein? Legal. Continua aqui contando com a sua audiência e o seu joinha, tá? Eu estava falando da entrevista que eu fiz sábado, entrou no ar sábado, 1h da tarde, no canal José Neumann e Pinto, no YouTube, com o candidato a deputado federal, o ex-coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, o Deltan Dallagnol, procurador da República Paranaense. A entrevista é espetacular. O Deltan tem uma clareza muito grande de raciocínio. E antes que digam que eu esteja fazendo campanha para ele, eu quero lembrar que eu já entrevistei Simone Tebet, que eu já entrevistei Ciro Gomes, que eu já entrevistei Sérgio Moro, que eu já entrevistei Aldo Rebelo, candidatos a presidente. No Brasil tem candidato a presidente demais, mas a gente tenta entrevistar todos aqueles que se dispõem a nos dar entrevista. O Deltan gentilmente cedeu a entrevista e coloquei a entrevista. Na entrevista ele faz uma explanação muito boa da causa do sucesso da Operação Lava Jato. Por que a Operação Lava Jato fez tanto sucesso? Eu perguntei a ele. E ele me respondeu, pelo simples fato de que no Brasil, antes da Operação Lava Jato, todo o dinheiro recuperado de corrupção foi 45 milhões de reais, atualizados, né, com a inflação. A operação do Banestado, no Paraná, que deu origem à Lava Jato, já recuperou 100, já deu um crescimento. Mas só Curitiba, só a Operação Lava Jato de Curitiba, cidade da qual foi afastada a Operação Lava Jato pelos gênios do Supremo Tribunal Federal, propiciou a devolução de 700 milhões de reais de dinheiro escondido no exterior. Você lembra das histórias todas de corrupção, de dinheiro escondido em paraísos fiscais, e sabe que esse é um grande número. O número total do sucesso de Curitiba é de 15 bilhões de reais em acordos de leniência. E é isso que, segundo o Deltan na entrevista que deu e que está no ar e que você devia acompanhar, está tendo uma visualização muito boa, é isso aí, é que deu força na sociedade. Que a sociedade continua querendo ver, segundo ele, o bandido na cadeia, o juiz com a toga, o promotor atuando e o dinheiro roubado sendo devolvido. Isso foi interrompido pelo Jair Bolsonaro, mas o Deltan disse que não se surpreendeu com a atuação não anticorrupção do Bolsonaro, não. Ele acha que já contava com isso, porque ele nunca contou com político. Ele sempre contou, segundo disse na entrevista, com o povo e acha que a história não acabou. Eu, inclusive, dei um título lá no canal, no vídeo no canal, desse aí, a história não acabou, a Operação Lava Jato não acabou ainda. A sociedade ainda pode, segundo o Deltan, ressuscitar os tempos de glória em que a corrupção era combatida no Brasil pela Operação Lava Jato. Agora, de fato do dia hoje, tem a notícia que eu captei no perfil social do Globo, que Claro, a Vivo, que é a Telefônica, e a TIM vão dar um lance decisivo de compra da Oi Móvel, que quebrou. Na reunião da Anatel, Agência Nacional de Telefonia, na quarta-feira desta semana. A exigência da Anatel, segundo me informa lá o Globo, é de 16 bilhões e 500 milhões de reais nessa negociação. É pouco dinheiro diante do que o contribuinte já gastou para sustentar a falência da Oi. Agora, eu quero só lembrar a vocês que esse assunto da Oi, da privatização da telefonia, está nesse meu livro aqui. Esse meu livro, O que Sei de Lula, é um livro que abordou casos que estão aí ainda pendentes. Um deles é esse.
Essa Oi, ela foi adquirida de forma bastante sinuosa, digamos assim, e está contada aqui. Eu até criei um apelido para a Oi Telemóvel, é a Telezoca, porque no tempo do Getúlio, o Chateaubriand conseguiu, com o presidente Getúlio Vargas, que a filha dele, Terezoca, tivesse o seu pátrio poder, com uma lei só para isso. Então a lei é a mesma coisa da Oi. A Oi Móvel, ela simplesmente foi criada por uma lei que o Lula fez para seus dois queridos amigos, né? O irmão do Tasso Gereissati, né? Que é o dono do Shopping Center Iguatemi, né? O Carlinhos Gereissati, e a família Andrade, que é dona da empreiteira Andrade Gutierrez. Nesse livro aqui também, eu conto o caso Celso Daniel, que está completando 20 anos. E eu dou inclusive uma entrevista para o Marcelo Felipe Sampaio, cineasta de Benguela e Vivo Morto, um documentário que tem sido premiado no mundo inteiro, lá do cemitério de Imbu, onde o cadáver do Mengele foi exumado, né? Mas o Mengele é uma coisa, o Celso Daniel é outra, mas o Celso Daniel também é assunto do Marcelo Felipe, um cineasta de primeiríssima linha. E é um caso que me leva até aquele famoso Roda Viva, com o Marco Aurélio Mello, que acaba de se aposentar no Supremo, e que me perguntou: Neumann, o senhor não confia, não acredita na nossa Suprema Corte? Eu disse não. E fiquei muito conhecido no Brasil inteiro por essa resposta, digamos, desaforada. Pois é, agora o caso Celso Daniel está completando 20 anos com direito a filmes, documentários, etc., né? Eu quero também dar notícia de hoje, não apenas do meu livro, essa não está no livro, é claro, mas uma coisa que não me surpreende. O Instituto Poder Data chegou à conclusão de que Lula herda, quer dizer, 21% de votos de Bolsonaro, herdaria, né, no segundo turno, caso houvesse uma disputa entre os dois e passassem, e pelo menos o Lula passasse para o segundo. Por enquanto, essa pesquisa da Poder Data não dá a vitória do Lula no primeiro turno, que algumas pesquisas já anunciam, né? Para o caso de passar o Sérgio Moro para o segundo turno, só 10% dos seus votos seriam herdados de bolsonarista, para vocês verem como o bolsolulismo está aí em plena ação, né? O Lula continua com seus 41%, né? E ele também com altíssimo índice de rejeição, né? Hoje nós tivemos também a notícia, né, nesta segunda-feira, de que o Bolsonaro recebeu o Xandão, Alexandre de Moraes, e o Fachin, que serão vice-presidente e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Numa reunião de 15 minutos que está selando a paz. Mentira! Mentira! Leia o brilhante artigo do magistrado, do desembargador aposentado Walter Maierovitch, no UOL de hoje, dizendo que isso é um jogo de cena, uma reunião de 15 minutos. Isso é tudo encenação, né? E sempre o Walter termina os seus artigos com o Caio Pano, né? E o Caio Pano dele foi o seguinte: o Código Eleitoral atual, que é regido, né, que é gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi proposto na reforma eleitoral de 1932 e incluído na Constituição de 34, para dar segurança às eleições e não para fazer jogo de cena como estão fazendo agora os ministros do Supremo e o Bolsonaro. Por falar em Bolsonaro, o Bolsonaro tentou fazer uma gracinha com uma tragédia urbana em São Paulo, que foi aquele choque do Tatuzão. Eu sou personagem do Tatuzão, eu fui o primeiro repórter brasileiro a andar de Tatuzão debaixo do centro de São Paulo, hein? Fui até citado numa homenagem que o metrô fez lá ao aniversário do Tatuzão, né?
Pois bem, agora o Tatuzão se chocou com uma tubulação e terminou afundando a marginal. E aí o Bolsonaro apareceu para fazer graça. É a transposição do Tietê. Só que não apareceu para comentar o que eu vou comentar aqui agora. Eu não tenho não faço a menor questão de defender Dória nem nada agora. O Dória conseguiu um feito, hein? Pela primeira vez na história, um governador consegue que uma concessionária, em prazo recorde, simplesmente corrija o seu erro, corrija tudo e restaure parte, pelo menos importante, do trânsito que foi interrompido por causa do buraco. Ou seja, no churrasco do mito tem muita farofa e pouca carne. Agora, neste fim de semana, além de eu ter entrevistado o Deltan Dallagnol, eu também fiz um 2 dedos de prosa magnífico, sedutor, impressionante, com a minha colega Selma Santa Cruz. Selma Santa Cruz foi editora internacional do Estadão, jornal onde eu trabalhei, mas nós não trabalhamos no mesmo tempo, no mesmo jornal. Hoje ela é dona, junto com o marido, Sérgio Mota Mello, que vocês todos conhecem dos tempos de repórter da Globo no exterior, de uma empresa que produz para a televisão, a TV1. E ela escreveu um livro magnífico, sobre o qual eu fiz os 2 dedos de prosa com ela mesma, que é o Para Entender Paris. E eu vou aqui, para encerrar hoje com bom humor, né? E assim começar a semana bem, contar uma história engraçada que ela conta no livro. O Victor Hugo ficou driblando o imperador Dom Pedro II, porque ele era republicano, muito radical, e não queria prestigiar o imperador brasileiro, que estava no exílio, e que era fã dele como o mundo inteiro era, né? Mas terminou recebendo. E aí terminaram ficando amigos, falando de netos. Dom Pedro falando dos netos dele e o Victor Hugo dos netos dele. O Victor Hugo chegou até a escrever um livro, L'art d'être grand-père, a arte de ser avô. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé. Só a verdade vai salvar as nossas vidas, tá?